essa MP é muito importante, Gustavo, por dois motivos. Em primeiro lugar, a desoneração da folha salarial, que começou, e vamos falar a verdade, começou no governo Dilma, com uma maneira de reagir à competição chinesa para alguns setores, depois acabou crescendo enormemente, chegou até a ser reduzido um pouquinho nos últimos governos. Mas o problema não é só o custo dela. O custo dela no passado foi algo próximo de 9,5 bilhões, e a previsão para esse ano, se mantida o formato atual, é que chegue a mais de 12 bilhões. Tá? E como incluíram municípios, etc., isso pode chegar a mais de 16 bilhões de reais. Você está gastando 16 bilhões de reais. Tem alguns problemas de origem. A pergunta é, ok, eu estou criando um gasto de 16 bilhões de reais. Eu tenho como financiar esse gasto? Tem alguma receita para financiar esse gasto? Da forma que foi aprovado no Congresso, não há nenhuma receita para financiar esse gasto. Então, é um gasto sem fonte, que a gente vai ter que encontrar em outros lugares, a fonte. Né? Segundo lugar, ele é um gasto eficiente? A gente está falando de 16 bilhões de reais. Ele gera o resultado que a gente quer dele? Então, ele gerou emprego? Ele gerou desenvolvimento? Aí, quando você vai pegar todos os estudos, nada aponta que ele tenha sido bem-sucedido no que ele se propôs. Então, é uma política cara, sem fonte de financiamento, e que não gerou os resultados esperados. O que o ministro falou desde o início? Falou, nós vamos pedir o veto, porque exatamente por não ter fonte de compensação, por estar criando um novo benefício que é proibido por uma PEC. Então, nós vamos pedir o veto e nós vamos apresentar uma alternativa. E foi o que nós fizemos. Nós pedimos o veto, fizemos o veto, o presidente concordou, vetou, e o Congresso derrubou, e nós propusemos uma alternativa. Essa MP é uma alternativa. Ela muda o formato da política. Mais uma vez, eu não sou contra, por princípio, desoneração de folha. Eu não acho que por princípio é ruim ou por princípio é bom. Depende de como ela for feita. Da forma que ela está sendo feita nos últimos anos, ela não gera resultados positivos, e há vários estudos mostrando isso. Aí a literatura fala, mas se você fizer de outra forma, focando nos salários mais baixos, nos setores mais informais, ela pode gerar resultados positivos. Então, nós propusemos um novo desenho que reduz a tributação do primeiro salário mínimo, exatamente dos salários mais baixos, né? Exatamente para estimular a formalização nessa faixa salarial, né? E nós fizemos isso com fonte de compensação. Qual é a fonte de compensação? A fonte de compensação é o fim de um programa de estímulo, que era um programa de estímulo ao setor de eventos, chamado PERSE. O setor de eventos sofreu muito durante a pandemia, fato. Né? Ele sofreu porque estava tudo fechado, não tinha eventos. Mas já se recuperou. O nível de rentabilidade dele já está maior que antes. Então, a gente já no ano passado, conversando com o Congresso, falou, olha, talvez o ideal fosse limitar e diminuindo, mas teve um acordo com o Congresso de manter com um custo total de 20 bilhões, não vou discutir se é 20 ou 25, o presidente Lira falou, mas algo em torno de 20 bilhões, tá? De reais. Custo total ao longo de 5 anos. Qual o problema? No ano passado, o PERSE já acarretou em gastos de mais de 17 bilhões. Em um ano. 17 bilhões de reais. Para um setor. 17 bilhões de reais. Portanto, a gente falou, olha, ele já consumiu quase todo o orçamento que ele tinha para os 5 anos. Então, o acordo que a gente fez de 20, 25, já foi feito. Certo? E, portanto, nós vamos agora reduzir isso aqui. Ainda tem noventena, anualidade, ou seja, alguns tributos só vão ser reduzidos no ano que vem, só vão ser aumentados no ano que vem, mas o programa se encerrou. E a gente vai usar o recurso que a gente vai economizar com o fim desse programa para financiar essa nova política de desoneração da folha. E é isso que a gente está discutindo. Agora tem uma discussão junto ao Congresso sobre qual é o formato, é MP, é PL, se vale mais a pena manter o desenho atual, o novo desenho, e nós estamos preparados para essa discussão, porque nós fizemos os estudos, nós fizemos as análises de mérito, e estamos muito convencidos que a nova política é muito mais bem-vinda do que a antiga. Agora,
Se os setores produtivos querem realmente reduzir a tributação sobre a folha, o que eles deveriam fazer, na minha opinião, é apoiar a reforma tributária sobre a renda, que nós vamos discutir esse no próximo ano. Por quê? Porque se nós conseguirmos aumentar um pouco a arrecadação sobre a renda, sobre as grandes rendas, que o Brasil tributa quase nada, muito pouco, né, de grandes empresas, grandes fortunas, etc., nós conseguiremos reduzir o tributo sobre consumo e, eventualmente, a tributação sobre a folha. Então, sem ter aumento da carga tributária, só redistribuindo a forma com que se arrecada os tributos, tributando menos o consumidor e mais os muito ricos. Se a gente conseguir fazer isso, consumidor é a folha, então o consumidor e o trabalhador e mais os muito ricos. Se a gente conseguir fazer isso, nós completamos essa reforma tributária. E eu acho que isso vai beneficiar todos os setores produtivos. E é muito mais eficaz do que você discutir uma desoneração pontual para um setor ou outro, para uma indústria ou outra.